Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22 do livro Fonte Viva. O capítulo 22 tem como título A Retribuição. E ele começa, como todos os textos aqui de Emmanuel, né, com alguma fala de Jesus. Mas são falas pequenas, que estão dentro de textos maiores do Evangelho, né? Então, é uma fala de alguma ocorrência, né? Aqui no caso foi um encontro que Jesus teve quando ele fazia uma viagem, né? Quando ele se deslocava de um local para outro, e ele foi questionado sobre o trabalho de doar, se doar, enfim. É uma história bonita. Se vocês lerem na Bíblia, um capítulo é pequeno, é um textozinho pequeno, mas aqui nós só vamos ler essa frase. Essa frase, ela foi dita por Simão Pedro. Pedro, né? Pedro disse a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Aqui não tem a resposta. E esse texto está em Mateus. Vocês sabem que Mateus, ele conviveu, né, com Jesus. Aí, em todas essas situações, né, ele estava presente, né? Ele é contemporâneo dessas vivências de Jesus. E aqui não tem a resposta, né? Mas eu vou adiantar para vocês, resumidamente, que Jesus responde: que receberemos? Ele perguntou. Aí Jesus fala para ele: a vida eterna, o reino de Deus, da qual nós falamos tantas e tantas vezes. Só que Emmanuel, ele tem esse trabalho de expandir os nossos pensamentos, a nossa visão, né? A nossa maneira de agir, de ser, de uma forma mais leve e com os elementos, com as situações que a gente vive no momento, no hoje, né? Que a gente está passando. Então, começa assim o texto. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Olha, já começa a observar alguma coisa. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? Aqui, Mateus está dizendo o seguinte, que a maioria das pessoas, e quando ele fala isso, estamos falando de todos nós, né? Normalmente a gente vai a uma casa espírita, uma igreja católica, acende vela, faz promessa, vai na casa espírita e lê, quer tomar o passe, traz 2 litros de água fluidificada, não é assim? Porque a gente já tem aquela expectativa de receber. Isso não é um deslize nosso, é um aprendizado que ainda não está na nossa personalidade. O nosso espírito ainda não consegue chegar completamente desprendido, né? E podendo doar-se ou ir em busca de ajuda sem ficar esperando que seja exatamente como ele quer, como nós queremos, certo? Então isso acontece em qualquer religião, grupo de apoio, conversas, relações, né, com os nossos familiares, com amigos. Eu vou fazer uma visita, mas eu espero ser recebida, né, bem recebida, né? Se eu chegar lá e não tiver o suquinho, eu não vou mais. Se for água, não volto mais. Então a gente fica naquela expectativa do que vai receber.
o que vai ser retribuído. E esses exemplos que eu estou dando propositalmente leves, né? Porque os mais pesadinhos todos já conhecem. A resposta, porém, de determinada pergunta se derrama silenciosa por meio da própria vida. Ou seja, por que não tem uma resposta exata? Por que não se fala de uma frase a resposta? Porque a resposta vem através da vida, da encarnação. Quando nós reencarnamos. A proposta do cristianismo e do espiritismo sempre foi e será a reforma íntima, um movimento. É o autoconhecimento, de que a gente fala, né? Autoconhecimento por quê? Porque já está tudo aqui. Já está. Nós somos espíritos com uma bagagem de elementos para todas essas situações, para todas essas condições. Porém, nós temos vidas e vidas e vidas onde ocorrem situações difíceis, situações mais fáceis, mas que todas nós temos que olhar como aprendizado. Quando vem a dor, o próprio Emmanuel fala, quando é que a dor se transforma em sofrimento? Quando a gente não entende, quando a gente não usa a fé raciocinal, quando a nossa confiança de Deus, em Jesus, no plano espiritual, aqueles amigos espirituais que estão trabalhando em torno da gente sempre, os nossos anjos guardião, parecem distantes. Agora vamos ver os exemplos que o Emmanuel tão poeticamente nos traz. Que recebe o grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. Então a gente planta, semeia o melhor que a gente puder, dar o melhor de si e colhe. Acabou. Não. Sempre a gente pode aperfeiçoar mais aquilo que já aperfeiçoamos. É um movimento constante. Não é só aprendizado. Pensem, se fosse só situações difíceis na nossa vida, sem um momento de alegria, sem um momento de sorrir, de compartilhar, de dançar, de brincar, como é que a gente seria? Será que a gente gostaria? Será que a gente gostaria, estaria aqui? Conseguiria viver? Não é essa a proposta divina. Não são essas as leis de Deus. Ele nunca fala, fica sisudo, não sorri, não brinca, não compartilha, não cria. A arte de criar, né? Desenvolve o espírito. Criar um bolo diferente, criar uma tela, criar um bordado, não sei nem se borda ainda hoje, né? Mas criar uma palestra, vai dar uma palestra, faz uma dinâmica diferente, enfim, move a alma para o seu crescimento. E isso é uma frase do Chico. Ele fala que quando nós fazemos caridade para nós ou para o outro, é um movimento da alma espiritualmente que vai fazendo com que se eleve e se purifique cada vez mais. Então o triturador vai ajudar, olha, ele vai triturar o grão. Já pensou um cafezinho triturado na hora? Coisa boa, né? Eu gosto muito de café, então aquele cheirinho, né? Quando se despeja água já vem diferente. É isso que Emmanuel está mostrando aqui. Ele está falando da natureza, nada excepcional. Que prêmio
se reserva a farinha alva e nobre, o fermento, que transforma para a utilidade geral. A gente trabalha para conseguir a farinha. Aí a gente coloca o fermento. E o que o fermento faz normalmente com a farinha? Cresce. Faz crescer. Faz expandir. Dá mais possibilidade para que essa farinha seja utilizada. Quando é que a gente pensa nisso? Difícil, né? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Quem não gosta de comer um pãozinho recém-feito? Não é casal, o casal dos pãezinhos, né, Ricardo? Não é uma delícia compartilhar aquilo? E de onde vem? Todos aqueles elementos da natureza. A harmonia da natureza é a expressão da obra de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos. Não se formam cristãos para adornos, enfeites, vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Ou seja, nós não passamos a nossa vida assim, esperando. Existem momentos de descanso, existem momentos que a gente precisa parar um pouco, andar às vezes 2 passinhos para trás, refletir um pouco, né? Os jovens falam, esfriar a cabeça, realmente. Esvaziar um pouco, fazer uma prece, sintonizar, sentir o tanto que você está recebendo de ajuda. Mas isso é necessário para alimentar e acalmar a nossa alma, que é de onde nós vamos tirar a solução, o aprendizado para tudo. É a reforma íntima. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam um espólio, quer dizer, a herança, né? Enfim, os bens, no caso, daqueles que eles venciam quando havia guerra. E com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Aqui é uma frase tão curta, mas para a gente desvendar um pouco mais, fica muito complicado e muito comprido. Hoje eu acredito que não conseguiríamos, mas vamos pensar assim, numa guerra, há perdedor e ganhador? Quem será que ganha? Todos perdem. Todos perdem. Porque mesmo aquele que ganhou, a gente vê às vezes, infelizmente, cenas na televisão, né? Que diz que algumas pessoas querem voltar naquele lugar, porque foi ali que nasceu, mas aquele lugar não existe mais. A começar que nós que estamos aqui propondo um estudo e uma experiência como espíritas cristãos, sabemos que aquilo é transitório. Ninguém vai levar a casa, o apartamento, a cadeira que a vovó senta. Não. A bagagem que nós vamos levar, ela é leve, transparente, objetiva. É a certeza que está em nós. É a fé. Aí diz assim, ó, em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Então vamos lá. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes útil. A semana passada, eu e o meu marido fazíamos o Evangelho no Lar e lemos uma frase em que fala da diferença entre vencer o mundo, que é o que ele coloca aqui, e vencer no mundo. Nós, habitualmente,
estamos mais em busca de vencer no mundo. Hoje, eu acredito que isso já está sendo trabalhado melhor, né? Aquela coisa de, eu tenho um carro, não, mas eu acho que vou comprar um pouquinho maior. Eu tenho um emprego, não, mas pensando bem, eu vou fazer um PhD, um mestrado, doutorado, não sei mais, para quê? Para ganhar mais. Aí a pessoa se acaba, não convive mais com a família, não vê os filhos crescer, vai se distanciando e aquilo vai se tornando um hábito. E a gente esquece, simplesmente. E quando você olha para trás, já passou. Você não pode fazer o tempo voltar. Então, vencer no mundo são os bens materiais, que, óbvio, todos gostamos de ter, né? Conforto, nossa casa, nossa comida, nossa roupa, sim, adornos, por que não? Mas nada exagero. É isso que orar e vigiar pede. Vocês já sabem, nós já sabemos. Eu já sei, mas quem vai aplicar e de que forma? Cada um do seu jeito, no seu tempo, porque somos individualidades. Depois ele fala de Simão Pedro, e agora a musiquinha já está tocando e eu vou bem rápido. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa, lembra lá a pergunta que ele fez? Pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou, ou seja, purificou a sua fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Deus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar e a prerrogativa de entender a glória de servir. Eu não sei se vocês sabem, Simão é aquele que ouve, significa, e Pedro vem de rocha, Petrus, né? Então Simão era um pescador que foi convidado por Jesus, assim como todos os outros apóstolos, ao acompanharem. Mas a todos ele pedia, ele fazia o convite: deixa tudo e me segue. E eu já vi muitas vezes as pessoas falarem, mas vai ter que deixar a família, vai ter que deixar os filhos, vai ter que deixar a casa, vai ter que deixar tudo que ele construiu. Material, sim. Valores morais, alguém perde. Então eu pensei muito em filhos, né? Eu tenho netos, e eu pensei muito sobre isso. Eu falei, puxa vida, eu como avó, né, atualmente, já filhos crescidos, né, Beto? Filhos grandãos, né? Que muita gente aqui viu pequenos. Eu pensei, bom, como é que eu vou falar de moral para uma criança de 4 e outra de 5? Eles são muito ligeiros, né? As crianças hoje são ligeiríssimas. Mas eu pensei assim, de uma maneira bem simples: amorosidade. Amor. O amor que eu puder dar, mesmo aquele amor quando eles precisem entender o que é responsabilidade, né? O que é certo, o que é errado. Ou não é porque é a casa da vovó que vamos subir no lustre, não é verdade? Mas com amor. E como que eu vou fazendo isso? Hoje existe pedagogicamente, isso já assim bem disseminado, bem distribuído, várias federações espíritas, livros para as crianças, extremamente ilustrativos, porque pensemos nós, temos 2 trabalhos a fazer. Já que devemos servir,
vamos melhorar o mundo que vai continuar se transformando para os nossos pequenos. E vamos ajudarem a se melhorarem mais para que eles possam aperfeiçoar aquilo que a gente já estava tentando aperfeiçoar. E isso não vale só para as crianças, vale para todos nós que consideramos no próximo um irmão. Muito obrigada. Agora, com esse sentimento amoroso, leve, tranquilo, nos ligamos a todo esse plano espiritual, esses amigos queridos que aqui vêm nos auxiliar, nos inspirando para as nossas melhores ações, para que possamos entender e praticar melhor as leis de Deus no nosso dia a dia. Assim vibramos amor, paz, saúde, compreensão, fraternidade, paciência, indulgência, muito conhecimento, estudo e principalmente almejar a sabedoria, que nunca vai estar acabada. Sempre, sempre a gente vai ter algo a aprender, a modificar, e o verdadeiro sábio é aquele que se põe em movimento. Assim, através das nossas orações e com nossos melhores sentimentos, tudo o que agora vibramos é em favor de todos nós, de todas as famílias, de todo o planeta e de toda a natureza, com a qual temos grande compromisso como co-criadores. Pedimos também a esses amigos espirituais que se aproximem de nós, que os nossos corações possam se fazer receptivos a todas essas bênçãos de amor, a todos esses fluidos espirituais que ainda nos preparam para mais equilíbrio quando formos tomar o passe e receber novamente, através dos amigos que são médiuns, tarefeiros da casa, aquilo que mais necessitamos e que só a bondade de Deus e sua misericórdia o reconhece. Assim encerramos bem calmos, dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar os que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, meu Deus, meu mestre querido, Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, e toda essa equipe espiritual, que possam retornar ao mundo espiritual com a nossa